estar com você novamente. Neste quiz você pode medir o seu conhecimento, e um intervalo de 10 segundos para você pensar em cada resposta. Você confere de imediato se ela é correta e recebe uma explicação sobre a mesma. Ao final, deixe um comentário informando como você se saiu. Se gostou, nos dê seu like e se inscreva em nosso canal. Quiz 16. Com o nome de Palmeiras, em 1942 ganhou o primeiro campeonato paulista, já com placar de 3-1 a seu favor, por abandono de campo do adversário. Contra qual time? A. Santos. B. Corinthians. C. São Paulo. D. Portuguesa de Desportos. Resposta C. O time Fujão foi o tricolor, característica que mantém até hoje. Com a bola rolando, o Alviverde já vencia o jogo por 3-1 quando teve um pênalti a seu favor. Foi então que o adversário, que instruiu seus atletas a encararem os jogadores do Palmeiras como inimigos da pátria, desistiu do jogo e deixou o campo sob vaias até da própria torcida. As comemorações começaram ali. No dia seguinte, os jornais esgotaram-se nas bancas. Todos queriam ver a foto do Palmeiras entrando em campo e a manchete: morreu líder, nasceu campeão. Quiz 17. Hoje temos o porco Bobato como mascote, oficializado em 2016. Qual foi o mascote do Palestra Itália, adotado há mais de 100 anos? Sim, ele mesmo. O periquito. Aposto que ninguém imaginava que ele havia sido adotado em 1917 pelos torcedores do Palestra Itália há mais de 100 anos, quando o time adotou o uniforme todo verde. Pois é, o vovô Periquito foi determinante na escolha do novo nome de nosso amado Verdão. A inspiração veio por causa da festa que os periquitos faziam nas palmeiras existentes no Parque Antártico. Alguém falou: se Periquito gosta de Palmeiras, nós também gostamos. E estava escolhido o nome Palmeiras. Simples assim. Em 1942, o Já Palmeiras fez valer o ditado morreu líder, nasceu campeão, ganhando o Campeonato Paulista por abandono de campo do adversário, já com placar de 3-1 a seu favor, em cima de qual Fujão? A. Santos. B. Corinthians. C. São Paulo. D. Portuguesa de Desportos. Resposta C. O time Fujão foi o tricolor, característica que mantém até hoje. Com a bola rolando, o Alviverde já vencia o jogo por 3-1 quando teve um pênalti a seu favor. Foi então que o adversário, que instruiu seus atletas a encararem os jogadores do Palmeiras como inimigos da pátria, desistiu do jogo e deixou o campo sob vaias até da própria torcida. As comemorações começaram ali. No dia seguinte, os jornais esgotaram-se nas bancas. Todos queriam ver a foto do Palmeiras entrando em campo e a manchete: morreu líder, nasceu campeão. Quiz 19. Qual foi o time adversário do Palmeiras na final do primeiro Campeonato Mundial Interclubes Taça Rio? Quando nos tornamos o primeiro time brasileiro e mundial campeão do mundo? O Palmeiras faturou o primeiro campeonato mundial interclubes em cima da Juventus de Turim, Itália, fazendo jus à Taça Copa Rio. O torneio organizado pela FIFA teve como participantes o NIV, da França, Estrela Vermelha da Iugoslávia, Juventus, da Itália, Nacional,
do Uruguai, Áustria Viena, da Áustria, Sporting CP, de Portugal, todos campeões em seus países, além de Vasco da Gama campeão do Rio e Palmeiras campeão de São Paulo, ambos representando o Brasil. A decisão final foi feita em 2 jogos. O primeiro o Verdão faturou por 1-0, com um gol de Rodrigues. No segundo jogo, a Juventus marcou 1-0 no primeiro tempo. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Verdão empatou o jogo novamente com um gol de Rodrigues. Depois a Juventus desempatou fazendo 2-1. Faltando 8 minutos para o final da partida, o clube esmeraldino novamente empatou a partida, agora com gol de Liminha, aproveitando um cruzamento do artilheiro Rodrigues. Resultado que se manteve até o final da partida, garantindo ao Palmeiras a Taça Rio e o título de primeiro campeão mundial interclubes da FIFA. Quiz 20. Qual foi o jogador que mais vezes atuou pelo Palmeiras? A. Ademir da Guia. B. Amaral. C. Edmundo. D. Ademar Pantera. Resposta: A. Ademir Ferreira da Guia, nascido no Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1942, meia amador, considerado pela torcida e pela imprensa o maior ídolo da história do Palmeiras, no qual foi titular absoluto por mais de 16 anos, durante a época da chamada Academia, onde era o craque e a figura central. É o jogador que mais vezes vestiu a camisa alviverde em todos os tempos num total de 902 jogos. É também classificado pela crítica especializada como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Pela classe com que jogava, herdou parte do apelido de seu pai, Domingos da Guia, o Divino Mestre, e passou a ser chamado de Divino. Quiz 21. Qual foi o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras? A. Aldemar. B. Begliomini. C. Bianco. D. Luiz Pereira. Resposta: D. Luiz Edmundo Pereira, o Luizão Pereira, nascido na Baiana Juazeiro, terra dos músicos João Gilberto e Ivete Sangalo. Luiz Pereira fez a torcida palmeirense cantar e vibrar como nenhum outro jogador de defesa. O eterno camisa 3 é o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 36 gols marcados em 2 passagens pelo Verdão, de 1968 a 1975 e de 1981 a 1984. Como se não bastasse, ele ajudou o maior campeão do Brasil a conquistar 3 títulos nacionais, 1969, 1972 e 1973, e 2 paulistas, 1972 e 1974, além do tricampeonato do prestigiado Troféu Ramon de Carranza, na Espanha, 1969, 1974 e 1975, entre outras taças. Quiz 22. Qual é o segundo artilheiro esmeraldino de todos os tempos? A. Edmundo. B. Mazola. C. César Maluco. D. Mirandinha. Resposta: C. Apelidado de Maluco devido ao estilo irreverente que exibia dentro e fora de campo, César Augusto da Silva Leme, geniais atacantes da história do Palmeiras. Com 182 gols em 327 partidas, é o segundo maior artilheiro do clube em todos os tempos, só atrás de Heitor, que marcou 323 vezes entre 1916 e 1931. É o principal goleador alviverde na era profissional do futebol brasileiro, iniciada em 1933. Quiz 23. Qual lateral direito participou de 4 Copas do Mundo, 110 jogos pela seleção brasileira e nunca foi expulso de campo? A. Djalma Santos. B. Cafu. C. Rosemiro. D. Zeca. Resposta: A. Djalma Santos, lateral direito, um dos maiores laterais direitos da história do futebol,
Djalma Santos disputou 110 jogos oficiais pela seleção brasileira e esteve presente em 4 Copas do Mundo. No ano de 1963, ele foi o único brasileiro a fazer parte da primeira seleção oficial da FIFA. Nos 10 anos em que jogou pelo Verdão, o craque mostrou um futebol sério e habilidoso, que lhe conferiu o troféu Belfort Duarte por nunca ter sido expulso de campo. Quiz 24. Quem foi o volante com mais de 600 jogos pelo Alviverde, que sucedeu Dino Sani como técnico do time? Foi tricampeão paulista, pentacampeão brasileiro e foi imortalizado na sede social do clube com um dos 6 bustos de bronze. A. Amaral. B. Dudu. C. Del Nero. D. Dema. Resposta: B. Dudu Olegário Tolói de Oliveira. Aguerrido, brigador e preciso no desarme, Dudu protegia a zaga alviverde como um gladiador incansável. Foi assim que, em 12 temporadas, tornou-se o terceiro jogador que mais entrou em campo na história do Palmeiras com mais de 600 jogos. Também se sagrou tricampeão paulista, pentacampeão brasileiro, feito que só ele e Ademir da Guia alcançaram pelo Verdão. Disputou a Copa de 1974 na Alemanha, conquistou um título como técnico e foi imortalizado, em 2016, com um dos 6 bustos de bronze que hoje ornam a sede social do clube. Quiz 25. Qual o nome completo do goleiro conhecido como São Marcos? A. Marcos Alberto Silveira Reis. B. Marcos Alberto dos Reis Silveira. C. Marcos Roberto Silveira Reis. D. Marcos Roberto dos Reis Silveira. Resposta: C. Marcos Roberto Silveira Reis. Iniciou sua carreira no Sub-20 e ficou anos na reserva do time profissional antes do título da Libertadores de 1999 e representar o Verdão na conquista da Copa do Mundo de 2002. Mais do que isso, em tempos em que atuar na Europa virou quase uma obsessão dos jogadores brasileiros, os 20 anos de dedicação exclusiva ao clube de coração fez dele o grande ídolo de uma geração, canonizado e reverenciado em procissão ao pendurar as luvas. Tornou-se o São Marcos de Palestra Itália. É um dos 6 jogadores homenageados com um busto de bronze na sede social da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quiz 26. Considerando todos os jogos da fase final, quarta, semifinal e final, da Libertadores 2021, os adversários marcaram quantos gols contra o Verdão? A. 2 gols. B. 4 gols. C. 5 gols. D. 3 gols. Resposta: D. Na fase final da Libertadores, o Palmeiras sofreu 3 gols, sendo um no empate com o São Paulo na quarta de final, um no empate com o Atlético na semifinal, e o terceiro na vitória sobre o Flamengo na final em Montevidéu. Quiz 27. Considerando todos os jogos da fase final, quarta, semifinal e final, da Libertadores 2021, o Verdão, no total, marcou quantos gols contra seus adversários? A. 8 gols. B. 9 gols. C. 7 gols. D. 6 gols. Resposta: C. Na fase final da Libertadores, o Palmeiras fez 7 gols nos adversários, sendo 4 contra o São Paulo, 3-0 e 1-1, na quarta de final, 1 no empate de 1-1 contra o Atlético na semifinal, e 2 gols na vitória sobre o Flamengo por 2-1 na final em Montevidéu. Quiz 28. Considerando todos os jogos da fase final, quarta, semifinal e final, da Libertadores 2021, quais foram os jogadores palmeirenses que mais fizeram gols nos adversários? A. Dudu Rafael, Daverson. B. Rafael, Daverson, Patrick. C. Dudu Patrick, Rafael. D. Patrick, Daverson, Dudu.
Resposta C. Os jogadores que mais fizeram gols na fase final foram: Dudu, marcou um no São Paulo e um no Atlético; Patrick, marcou um gol contra o São Paulo e outro contra o Flamengo; e Rafael, marcou 2 gols contra o São Paulo. Em compensação, Daverson só fez um gol, mas foi o gol do título. Palmeiras tricampeão da Libertadores da América. Quiz 29. Todos os gols são importantes na formação dos resultados num processo classificatório. Na Libertadores 2021, porque o gol do Dudu em cima do Atlético foi considerado, estrategicamente, o mais importante. A garantiu a vitória contra o Atlético, assegurando a classificação para a final. B foi o gol mais bonito de toda a Libertadores da América. C ocorreu no início do jogo, o que afetou psicologicamente o adversário, o que garantiu a classificação para a final. D ocorreu no final do jogo, e por ser um gol fora de casa, garantiu a classificação para a final. Resposta D. Palmeiras e Atlético empataram o primeiro jogo em São Paulo por 0-0. No jogo de volta, em Minas Gerais, o Atlético marcou o primeiro gol e até os 23 minutos do segundo tempo era o virtual classificado para a final contra o Flamengo. Aí então Dudu fez o gol de empate e o Palmeiras segurou o resultado até o final da partida. Como os 2 jogos terminaram empatados, o critério de desempate da Conmebol é em favor do time que mais fez gols fora de casa. Dudu garantiu a nossa final. Quiz 30. Palmeiras e Flamengo disputaram a final da Libertadores no Estádio Centenário de Montevidéu, Uruguai. O Verdão vencendo o rubro-negro por 2-1. Em qual data ocorreu esse jogo? A. 17 de novembro de 2021. B. 20 de novembro de 2021. C. 23 de novembro de 2021. D. 27 de novembro de 2021. Resposta D. O jogo foi realizado na tarde de 27 de novembro de 2021. A torcida palmeirense cantou o tempo todo, foi um jogador a mais pois calou a torcida rubro-negra e empurrou o time até o último segundo de jogo. Aí, foi só sair pro abraço. E de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e grita o nosso alviverde inteiro. Quem sabe ser brasileiro, você canta a sua. E aí, gostaram? Qual foi a quantidade de acertos? Como está seu nível de conhecimento? Não perca o próximo quiz. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe este quiz com seus amigos e familiares e compare quem está melhor. Dê sugestões para que nosso canal seja cada vez mais o Quiz Nota 10. Escolha aqui em cima outro de nossos quizzes.